Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala em seu negócio. E hoje eu estou aqui com você para dividir mais um pouco de conteúdo e conhecimento sobre um determinado assunto, cara, que é o assunto programas de assinatura. E eu separei aí para responder algumas perguntas que eu recebi no meu Instagram e trazer aqui para o podcast para a gente poder expandir um pouco mais esse ponto. E uma das perguntas que eu tenho recebido bastante é sobre equipe, né? E basicamente é: Pedro, eu preciso de equipe para ter um programa de assinatura, eu preciso de equipe para poder fazer 6 dígitos recorrentes, né? Quantas pessoas eu preciso ter na minha equipe para conseguir alcançar um resultado X, Y, Z em programas de assinatura? E eu quero, cara, aproveitar esse gancho, né, dessa série de perguntas com vários ângulos diferentes, mas que tem como um foco, né, essa questão de tenho que ter equipe, não tenho que ter equipe, para trazer para você um pouco de, cara, a realidade daquilo que eu vivo, daquilo que a gente vive, né, na mentalidade empreendedora. Então, hoje a gente tem equipe, né, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei nesse mercado, eu comecei sozinho. Eu comecei prestando os meus serviços, eu comecei vendendo produtos online, né, e me conectei com uma pessoa que se tornou meu sócio num projeto, né, e a gente acabou, de certa forma, dividindo as tarefas. Agora, um ponto que eu acho bem interessante quando a gente reflete e pensa sobre equipe é o seguinte: normalmente quando eu vejo alguém me perguntando sobre equipe, eu gosto de olhar o que está por trás daquela pergunta, né? E normalmente o que está por trás é o seguinte: o seguinte, cara, é o medo. O medo é o que está por trás. Qual que é o medo? É o medo de não conseguir fazer sozinho. É o medo de não conseguir avançar e ter resultados sem alguém junto. E, cara, de fato, andar sozinho é muito difícil. Andar sem uma referência, andar sem alguém junto com você, complica e é bem desafiador. Eu nunca andei sozinho, tá? Nunca andei sozinho. Agora, executar sozinho é possível, tá bom? Vou te contar a minha história do meu primeiro 6 dígitos recorrente. Até porque um dos pontos da pergunta, né? Foi isso, não foi, Jackson? Que perguntaram lá, falaram da 6 dígitos, a equipe para os 6 dígitos, né? Eu vou pegar então esse gancho aí e vou falar desse ponto do... Cara, para ter os 6 dígitos recorrentes. Como que foi então com o meu primeiro, né? O meu primeiro 6 dígitos recorrentes. Talvez você tenha ouvido a história que eu contei no último podcast. Eu expandi um pouco, né, falando sobre cobrar 10 vezes mais o teu produto e tudo mais, e como que eu assumi aquele desafio, né, de cobrar 10 vezes mais, e acabei naquela situação, né, em 2014, fazendo o meu primeiro resultado de 6 dígitos recorrentes, cara. E o meu primeiro resultado de 6 dígitos recorrentes foi sem equipe. Era eu e meu sócio, sacou? E a operação para poder gerar e fazer o negócio funcionar, cara, foi com o que eu tinha na mão. O que eu tinha na mão? Eu tinha um sistema de e-mails que eu usava a parte gratuita ainda. Olha que doido, né? Nem pagava a ferramenta ainda. E eu tinha vontade, né? Tinha uma isca digital, que hoje em dia se usa pouco isso já, né? Mas naquela época era obrigatório se ter uma isca digital, que eu demorei inclusive 6 meses para produzir, né? Foi da onde eu fiz a lista de e-mail, né? Então, a lista de e-mail eram os contatos. Então, eu tinha pessoas para contactar, tinha lista, mas equipe, funcionário, tudo mais, nada, não tinha. Meu primeiro 6 dígitos recorrente foi absolutamente sem equipe, prestando um serviço de ticket um pouco mais alto, né? E trabalhando. E depois, o meu próximo 6 dígitos? Meu próximo 6 dígitos, com um produto digital, né? Com um site de membros, né? Eu vendia Lifetime naquela época, tá? Os meus produtos digitais. Depois que eu descobri que eu podia vender meus produtos digitais também como assinatura, eu tinha uma pessoa que eu contratei a partir do momento em que o meu suporte começou a ficar desafiador.
Eu tinha ali uns 300 alunos pagando 997, 1.497. Um ticket médio entre 1.500 e R$ 1.000. Porque a primeira turma foi de 1.000 e a segunda foi de 1.500. A terceira turma foi de 2.000. Né? Então a gente foi subindo o preço. E por ano, né? Então era um valor... Na verdade era um lifetime, eu cobrava por 2 anos, porque eu não tinha ainda esse entendimento que agora você tem, né? E eu contratei uma pessoa. Foi minha primeira pessoa que eu contratei. Sabe quem foi a pessoa que eu contratei? Foi uma pessoa para ajudar a gerir a comunidade, né, de alunos. Foi isso. Aí era eu, Dudu, Flávia, sócios, né? A Flávia entrou no projeto e uma pessoa. Então foi assim que a gente começou a construir nossa equipe, já depois de faturar mais de R$ 500 mil, mais ou menos. 300 e pouco, aí depois aumentou, a gente fechou o ano aí com isso. Mais ou menos uns 500 mil. E aí, o ano de 2015 foi quando a gente começou a crescer o time e aí a gente fechou o ano com 1 milhão de resultado. E aí a gente começou a contratar mais gente, a partir daí. Mas até isso, cara, você não tem necessidade de contratar um monte de gente, sacou? Existem possibilidades de se trabalhar com freelancers, existe a possibilidade de você começar a tua estrutura de um jeito mais enxuto. E hoje em dia, inclusive, mais fácil do que naquela época, hoje em dia as ferramentas elas facilitam bastante, né? Então, quando eu ouço alguém falando sobre isso, a equipe, o tamanho da minha equipe, eu quero uma equipe maior, ou será que eu preciso de equipe para poder alcançar um resultado XYZ? A resposta é um retumbante não. Você não precisa de equipe para atingir 6 dígitos recorrentes. Não precisa. O que você vai precisar? Depois que você alcançar seus 6 dígitos recorrentes, você pode começar a contratar. E, inclusive, essa é a minha recomendação, que você contrate a partir do momento em que você começa a gerar resultados, e não antes. Né? Tem gente que incha sua estrutura de custo para daí, então, começar a fazer vendas. Isso é um erro. É um erro. Se inflar para depois... Porque esse é o pensamento do mercado tradicional, né? Qual que é o pensamento do mercado tradicional? É assim, ó, vou montar uma loja. Eu vou lá, contrato engenheiro, arquiteto, alugo local, né? Você vai gastando. Faço a contratação dos funcionários, faço reforma, contrato estoque, né? Compro estoque, e aí beleza. E a partir dali, vou fazer um evento para inaugurar a loja, chamo os amigos, faço um coquetel, só gasto. E aí abre a loja, não é isso? Já viveu isso? Já viu alguém? É possível que você já tenha visto alguém, até participou. Você pode ter sido um amigo que foi lá num coquetel de alguma loja que acabou de abrir e o cara colocou lá aquele dinheiro todo na frente e ele vai esperar aquele retorno quando? Daqui a uns 3, 4 anos, né? Mais ou menos isso, né? O VPL de uma loja é isso, né? Beleza. E dentro do ambiente digital? Aí quando você vem pro digital, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo isso, né? Tendo esse pensamento. Cara, eu vou ter que pegar e começar a montar um time gigante, contratar um monte de gente. Não, cara, não precisa. O que você precisa? Você precisa saber o caminho certo. Você precisa ter o conhecimento necessário para dar os passos de alcançar o resultado que você está buscando. Isso você precisa. Então, qual é o melhor investimento que você pode fazer quando você está na busca de crescer online? Não é contratando gente antes. É aprendendo. É se educando. É tendo conhecimento. Ah, Pedro, mas o profissional de tráfego é um cara muito caro no mercado. Cara, um bom profissional em qualquer mercado ele vai ter um custo mais alto. Para qualquer coisa. Pode ser, cara... Pode ser qualquer profissão. O melhor naquela profissão vai ser bem pago, vai ser bem remunerado. Sacou? Então, qual que é a minha recomendação? Que você aprenda. O que você precisa aprender? Cara, você precisa aprender qual a melhor metodologia para eu poder colocar o meu projeto no ar. Eu preciso aprender como que eu escrevo uma proposta comercial. Eu preciso aprender como que eu coloco um site no ar, uma página no ar.
eu preciso aprender tudo isso. E depois? Depois você delega. Por quê? Porque o seu tempo é mais caro do que delegar para alguém. E aí é onde vem esse ponto. Existe um momento de tensão dentro de todo o negócio digital, que é o seguinte. Existe um momento em que você começa a aprender e aí você domina a parte estratégica, tática e operacional. Olha aqui assim, ó. Estratégico lá em cima. Você que está só me ouvindo, ó. Estratégico. Aí tem tático, ó, no meio. E o operacional. O que é o operacional? Operacional é mão na massa. Operacional é, gravou o vídeo, você vai sentar e editar o vídeo. Sacou? O operacional, ele é caro para você. Ah, Pedro, eu posso aprender a gravar o vídeo? Até pode. É até bom que você saiba ali cortar, para não ficar, se enrolar. Mas, cara, é mais barato para você contratar alguém capacitado e bom para editar melhor do que você, tá? Agora, tô começando, é fundamental que eu fique ali aprendendo a fazer os vídeos? Não é fundamental. Ah, mas eu preciso de ter um funcionário para isso? Cara, você pode contratar um freelancer. Tá sacando? Alguém que te ajude a facilitar aquele caminho. Agora, o que é imprescindível? Ó, o estratégico. Esse é imprescindível. O conhecimento estratégico é imprescindível. Saber qual página você vai usar para cada coisa. Saber o que você vai falar para poder transformar aquela pessoa em um potencial cliente em um cliente de fato. Saber o que você vai colocar num anúncio para atrair a atenção das pessoas. Isso é fundamental. Isso faz parte do quê? Do estratégico e do tático. É aí que você tem que gastar a maior parte do seu tempo. Sacou? E à medida que você vai crescendo, você vai trazendo pessoas para o seu time. Então, respondendo de forma bem direta a nossa pergunta não precisa de equipe para alcançar 6 dígitos recorrentes. Agora, quando você chega em 6 dígitos recorrentes e vai jogar o jogo para ultrapassar, vai ser importante você estar cercado de pessoas te ajudando nesse processo. Sacou? Então, você começa a considerar contratar pessoas. Não se feche a contratar pessoas, não se feche a pedir ajuda, não se feche a procurar especialistas, a se rodear, né, de pessoas. Existe inclusive um provérbio que eu gosto muito, que é: na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então cerque-se de conselheiros, cerque-se de pessoas que sabem do que estão falando, cerque-se de pessoas, pague, invista para você estar perto de pessoas que sabem do que estão falando e que vão poder te ajudar a crescer, se desenvolver e alcançar resultados maiores. Sacou? Então esse é um caminho que vai facilitar o teu processo de construção e facilitar o teu processo para ultrapassar os 6 dígitos recorrentes. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui no nosso podcast de hoje. Espero que você tenha refletido sobre isso. Não precisa, você é suficiente para começar, mas é muito ruim você continuar dessa forma, você continuar sozinho. Continuar sozinho é ruim, tá bom? Se inscreve no nosso canal, deixa aí um like aqui no vídeo se você está assistindo esse vídeo no YouTube. Se você está ouvindo o podcast no Spotify ou em algum agregador de podcast, faz o seguinte, cara, tira o print dessa tela e me marca lá no Instagram, ou escreve diretamente para mim no Instagram. Vai ser muito legal poder ouvir o teu feedback e saber, cara, o quanto esse podcast está ajudando você, o quanto isso está te fazendo abrir a mente para as possibilidades para que você possa crescer e se desenvolver dentro do mercado digital. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Valeu!